Nós desejamos uma boa tarde a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que se unem nesse momento a nós, que aqui estamos no Santuário Nacional de Aparecida. Sejam bem-vindos. Rezamos por vocês, pelas suas intenções. Rezamos também pelos pais vivos e falecidos. A missa de agora já é a missa de amanhã, do 19º domingo do tempo comum. Então pedimos pelas intenções que nos foram enviadas, pela família dos devotos, por todos aqueles que estão pedindo nossas orações, sejam as famílias enlutadas, nossos doentes. Colocamos diante de Deus nosso agradecimento pelo dom da vida. Hoje, dia de São Domingos, rezamos também pelos frades pregadores, os dominicanos, pelas suas vocações. E temos a alegria de receber hoje aqui no santuário a Romaria Virtual dos Arautos do Evangelho. E temos como presidente da celebração Dom Benedito Beni dos Santos. Então, com o nosso canto inicial, acolhemos agora a procissão de entrada. Com uma grande salva de palmas, saudemos Nossa Senhora na sua imagenzinha de Aparecida, e que agora é entronizada aqui no presbitério. Pedras, terras, montes, eterno é seu amor, por nossas maravilhas. Louvemos o Senhor, por nossas maravilhas. Louvemos o Senhor. Dom Benedito Beni dos Santos preside a nossa celebração, e com ele nós temos aí a saudação inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus que dá constância e conforto, dê-vos a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos, tendo Jesus presente entre nós, vamos fazer agora o nosso ato penitencial, nos purificando de nossas falhas, pedindo perdão e a misericórdia de Deus.
Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o batismo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Purificados, reconciliados, vamos louvar e bendizer o nosso Deus, cantando o hino de louvor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Glória, 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 glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Colocamos nesse momento diante de Deus todas as intenções que já foram lidas, os aniversariantes, o aniversário de casamento de vários casais, 70, 60 anos de casados. Colocamos também os falecidos, de modo especial, D. Pedro Casaldáliga, falecido nesta manhã. Rezamos também pelos arautos do Evangelho que fazem a sua romaria virtual. Colocamos as intenções da família dos devotos, todas as intenções que estão aqui nesse cálice e aquelas que você traz no seu coração. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso,
a quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia da palavra. Queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Confiemos, pois, Deus vem sempre ao nosso encontro, como foi ao encontro de Elias, e Jesus ao encontro dos discípulos no mar agitado. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de erguer os seus passos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos conceder. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência.
Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos agora ficar todos de pé e vamos aclamar ao Evangelho cantando. Confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em Sua palavra. Hosana, Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A salva de palmas. A palavra de Jesus, a boa nova, o Evangelho. Podemos nos sentar e agora, com atenção, ouçamos a reflexão com o presidente da celebração eucarística, Dom Benedito Benido Santos.
Prezados sacerdotes, concelebrantes e diáconos, saúdo os arautos do Evangelho e também aqueles que estão seguindo espiritualmente essa celebração. E de modo muito especial, quero saudar o pai e fundador dos arautos do Evangelho, Monsenhor João Clá, que está seguindo também essa celebração. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus que acabamos de ouvir traz dois temas para a nossa reflexão: a fé e a oração. Esses dois temas estão intimamente ligados entre si. A oração é a expressão mais plena da nossa fé. Quando uma pessoa se ajoelha ou ergue os braços para o alto para orar, nós não temos mais dúvida, essa pessoa tem fé. Mas ao mesmo tempo a oração fortalece a nossa fé, torna a nossa fé mais adulta. É isso que nós vemos na primeira leitura desta missa, que se refere ao profeta Elias. Ele era um homem de muita fé, uma fé que se expressou em sua mística, a paixão que ele tinha por Deus e o zelo pela observância dos mandamentos de Deus e a pureza da religião. Por isso mesmo, ele foi ameaçado de morte pela esposa do rei Acabe, Jezabel. E nesse momento, a fé do profeta Elias diminuiu. Ele fugiu para o deserto, cansado, desanimado, deitou-se à sombra de um junípero e pediu a morte a Deus. Em seguida dormiu. E durante o sono, por 2 vezes, ele ouviu uma voz misteriosa que lhe dizia: Elias, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Quando ouviu pela segunda vez a voz, ele acordou. Viu ao seu lado um vaso com água e um pão. Comeu aquele pão, bebeu a água, e assim pôde caminhar durante 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, ou Monte Sinai, chamado Monte de Deus, porque foi ali que Deus se revelou a Moisés e ao povo de Israel. E Elias passou uma noite em oração. E na oração ele fez uma experiência de Deus. Toda oração é experiência de Deus. No final da oração, Deus o envolveu à semelhança de uma brisa mansa. E na oração, no alto da montanha, a fé do profeta voltou-se plenamente. Tornou-se novamente uma fé forte, e ele desce da montanha para continuar a cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. A segunda leitura desta missa, tirada da carta aos Romanos, registra na palavra do apóstolo Paulo a identidade completa de Jesus. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Como homem, é membro do povo de Israel. E como Deus, ele está acima de todos e de tudo. Ele é o fundamento de tudo que existe. O Evangelho, irmãos e irmãs, nos mostra Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, no alto de um monte a orar. Nós podemos dizer que Jesus foi um contemplativo na ação.
Os evangelhos nos mostram Jesus continuamente passando da ação à oração e da oração à ação. Antes dele subir a montanha para orar, ele contemplou diante de si uma multidão, mas uma multidão de sofredores. E Jesus sentiu compaixão. A dor daquela multidão repercutiu em seu coração. Ele então entrou em ação, curou os enfermos e depois curou também o mal da fome. Irmãos e irmãs, a fome debilita não só as nossas forças físicas, mas também as nossas forças morais e espirituais. Aquele que passa fome, às vezes desconfia da fraternidade humana e às vezes até duvida da providência de Deus. E Jesus então multiplica 5 pães e alguns peixinhos para alimentar aquela multidão. A seguir então ele passa para a oração, vai ao alto da montanha. Na Sagrada Escritura, o alto dos montes é um lugar especiado para a revelação de Deus. Foi no alto do Monte Horebe, Sinai, chamado Monte de Deus, na primeira leitura dessa missa, que Deus se revelou a Moisés e ao povo de Israel. Foi no alto do monte que ele se revelou ao profeta Elias. Foi no alto de um monte que Cristo se transfigurou. Mas na Sagrada Escritura, o alto da montanha é também um lugar especial para oração. Quando nós estamos no alto de uma montanha, nós contemplamos toda a criação de Deus. Então o nosso pensamento se volta naturalmente para Deus, que criou tudo. Contemplando a criação, nós lembramos do poder de Deus, da bondade de Deus, do seu amor. Ele criou tudo por amor. E Jesus está agora no alto do monte a orar. Enquanto isso, seus discípulos estão em alto mar, em sua pobre barquinha, enfrentando a ventania e as ondas que se atiram contra o barco. E Jesus então vem em socorro dos seus discípulos, mas vem com o seu poder divino. No Evangelho de São Mateus, Jesus mostra o seu poder divino quando cura os enfermos, quando ressuscita mortos, mas também quando domina os fenômenos da natureza, como ele fez naquele instante. E por isso ele se apresenta aos discípulos que estão em dificuldade com essas palavras: coragem, sou eu. Essa expressão da Sagrada Escritura, sou eu, designa o próprio Deus. Então Jesus usa do seu poder divino para salvar os seus discípulos. E Pedro então diz a Jesus: se és tu, mande que eu caminhe sobre as águas do mar. Mas quando ele começou a caminhar, entrou em dúvida, a sua fé enfraqueceu, ele começou a afundar-se. Esse fato, irmãos e irmãs, nos leva a recordar a palavra do profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro. Afirma ele: quem não tem fé não permanece de pé. Nós podemos comparar a pessoa que não tem fé como alguém que está caminhando à margem de um rio, pisa num atoleiro, começa a afundar-se e para salvar-se agarra-se em si mesmo, não consegue nada, afunda mais depressa. Quem se encontra afundando no atoleiro só se salva se uma mão de fora lhe for estendida. E é o que fez Jesus com Pedro: estendeu a sua mão e salvou a Pedro. Ele disse:
Por que duvidaste, homem fraco na fé? Desse episódio tão bonito, irmãos e irmãs, nós podemos tirar duas conclusões para a nossa vida. Primeira conclusão: a oração verdadeira não nos afasta do próximo. A verdadeira oração nos prepara para ir ao encontro do próximo, sobretudo daqueles que estão em dificuldade, daqueles que sofrem, como fez Jesus. Segunda conclusão: Jesus estendeu a mão a Pedro para salvá-lo, mas continuamente Ele estende a sua mão também para nos salvar. Ele estende a sua mão quando nós oramos. A oração é aliança com Deus. Ele estende a sua mão para nos conduzir quando nós ouvimos a sua palavra. É a sua palavra que deve indicar o caminho que nós devemos trilhar para encontrar a felicidade e chegar à salvação. Jesus estende a sua mão, como fez a Pedro, quando nós participamos da liturgia. Quem participa da liturgia com fé sai da igreja com mais força para enfrentar as dificuldades da vida, o sofrimento e a morte, inclusive. Irmãos e irmãs, mais uma vez, os membros do apostolado oratório dos arautos dos evangelhos estão realizando a tradicional romaria à casa da mãe. E hoje estão realizando essa romaria virtualmente, estando espiritualmente presentes aqui na casa da mãe, para prestar o seu culto à Mãe Aparecida. O culto a Nossa Senhora consiste na devoção, reservar para Nossa Senhora Aparecida um lugar muito especial na casa do nosso coração, também na casa da nossa família, em nossa comunidade. A devoção a Nossa Senhora consiste no amor para com ela. O amor para com Maria pertence à identidade do cristão, porque Maria é a mãe de Deus, é a mãe da igreja, é a mãe da humanidade redimida por Cristo da cruz. Ela é a nossa mãe. E a devoção a Nossa Senhora consiste também em imitá-la, imitar a intimidade que Maria tinha com Cristo. Ninguém foi mais íntima de Cristo nesse mundo do que Maria, sua mãe. Imitar a sua fé, ouvia a palavra de Deus e a colocava em prática. Então, que essa celebração da romaria virtual nesse dia traga para todos os arautos do Evangelho, e de modo especial para os membros do apostolado oratório, muita paz, alegria, até mesmo no sofrimento. Amém. Amém. Podemos ficar de pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora o momento das preces da comunidade. E depois de cada oração, nós vamos rezar: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Todos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor Deus, sem a vossa presença e vosso amor, nada somos. Vinde em auxílio do vosso povo,
que vos clama. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai vossa Igreja e seus ministros, e que todos possamos crescer na alegria da fé e testemunhando vossa presença amorosa, nós os suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossos pais em vosso amor misericordioso, e aqueles que se encontram em dificuldades, pedimos vossa luz, que os liberta, nós os suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossas famílias e que todos os ambientes onde vivemos sejamos capazes de manifestar vosso amor inefável, nós os suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de sermos uma igreja viva, participativa e solidária, e sempre comprometida com a verdade de vosso reino, nós os suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Concedei-nos, Senhor Todo-Poderoso, que saibamos reconhecer-vos nos fatos e acontecimentos e na face de nossos irmãos e irmãs, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. É o momento da liturgia eucarística, apresentação das oferendas, que serão transformadas no corpo e sangue do Senhor. E você também pode fazer a sua oferta, a sua vida, a sua família, seu trabalho, estudo, seu sofrimento, suas alegrias. Ofereça tudo isso ao Senhor e que tudo isso se torne bênçãos. Agradecemos a você que participa da família dos devotos, toda a sua generosidade para ajudar as obras sociais de evangelização e de manutenção do Santuário de Aparecida. Deus lhe pague. E se você ainda não faz parte dessa família, inscreva-se, cadastre-se, para poder então ser alguém que colabora com todas essas obras aqui do santuário. E nesse momento você pode fazer também, você que está aqui no santuário, a sua oferta. Temos aí esses cofres aí no centro da igreja, e você pode então depositar a sua colaboração. E desde já, muito obrigado, Deus lhe pague. Cantemos. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento, a minha força, minha fraqueza. Eu fui chamado para a doação deste ofertório. Renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece.
Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, porque ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgen María, Mãe de Deus, San José, seu castíssimo e virginal esposo, os vossos santos apóstolos e mártires, San Domingos de Guzmán, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando, celebrante desta Eucaristia, Benedito, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar. E você que vai comungar, quando o ministro da Sagrada Comunhão estiver aí perto de você, levante-se, estenda a sua mão esquerda e com a mão direita você comunga, recebe Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas não precisa vir aqui, você então estenda a sua mão, fique no seu lugar, não saia do seu lugar. Os ministros irão levar a Sagrada Comunhão. E nós fazemos também agora a comunhão espiritual. Aqueles que estão unidos conosco através dos meios de comunicação, já que não podem receber sacramentalmente o corpo, o sangue do Senhor, recebam então espiritualmente. Rezem conosco a oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Reze assim: meu Jesus, creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me todo a vós, e como se já vos tivesse recebido, não permitais que eu jamais me separe de vós. Amém. Cantemos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dá
salvar. Na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. louvamos, bendizemos, agradecemos o Senhor que nos alimentou com a sua palavra e seu corpo e sangue. E agora, refeitos pela Sagrada Eucaristia, temos forças para caminhar. E como Jesus teve compaixão daquela multidão, nós queremos ter compaixão também, principalmente dos nossos irmãos mais pobres, abandonados, doentes, sofredores, e queremos, tendo um coração semelhante ao do Cristo, ajudá-los, servi-los em suas necessidades. Podemos ficar de pé. Vamos agora para a oração pós-comunhão. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste momento, renovamos a nossa consagração. Olhando para a imagenzinha querida da Senhora Aparecida, estenda a sua mão em direção a ela e renovemos a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção
Viva Nossa Senhora Aparecida! Queiram estar sentados só por alguns segundos. Queríamos agradecer em nome do nosso fundador, do fundador dos Arautos do Evangelho, Monsenhor João Clá, a Dom Benedito Beni do Santo. Dom Benedito, Dom Beni, muito obrigado. É pobre, paupérrimo, para agradecer o senhor por ter aceitado presidir esta celebração da nossa 11ª peregrinação. Já são 11 anos de peregrinação ao Santuário Nacional. Queríamos agradecer ao senhor por ter sido sempre um verdadeiro pai, um verdadeiro pastor, acolhendo sempre os nossos convites, mas também nos dando exemplo de devoção à nossa mãe e rainha, mãe de Deus e mãe nossa, Nossa Senhora Aparecida. Queríamos agradecer também de modo especial aos padres redentoristas que também abriram as portas do santuário para a nossa romaria virtual, nossa peregrinação, como fazem todos os anos e com tanto esmero, com tanto carinho, cuidam não só do santuário, mas também da nossa padroeira. E agradecer a todos aqueles que nos acompanham desde casa, pelas redes sociais dos Arautos do Evangelho, agora também a plataforma Reconquista e todos os nossos seguidores. A peregrinação, Dom Beni, já são 11 anos, mas o apostolado do Oratório comemora esse ano 20 anos de existência. E nós já estamos presentes em quase todas as dioceses do Brasil. São mais de 14 mil famílias que recebem o oratório de Nossa Senhora em seus lares. Portanto, nós estamos falando de quase 500 mil de famílias que recebem por todo o Brasil a visita de Nossa Senhora. Hoje, abrindo as portas de suas casas, de seus corações para Nossa Senhora, mas na esperança de um dia Nossa Senhora abrir as portas dos céus para os seus filhos, escravos e devotos. E só para concluir, há pouco mais de 50 anos, um presidente do Brasil concedeu à nossa padroeira o título de Generalíssima das Gloriosas Forças Armadas do Brasil. E Nossa Senhora, além de ser generalíssima das Forças Armadas do Brasil, Nossa Senhora é generalíssima das Forças Armadas de Deus, ou seja, Nossa Senhora tem debaixo da sua custódia os santos anjos. Nossa Senhora tem um exército de anjos e é o que nós precisamos nesse momento. O Brasil é da proteção de Maria Santíssima, é que ela envie dos céus os seus anjos para proteger a nação brasileira, proteger a todos aqueles que, como no Evangelho, os discípulos tiveram medo e Nosso Senhor disse: não tenhais medo, sou eu. Quantos peregrinos, quantos devotos de Nossa Senhora que se encontram em casa com medo do coronavírus e que precisam sentir Nossa Senhora dizendo: sou eu estou aqui, eu sou vossa mãe. E é o que nós desejamos nessa romaria, que Nossa Senhora assista, que Nossa Senhora atenda com as mais copiosas graças todos os peregrinos e todos aqueles que de casa nos acompanham na romaria. Muitíssimo obrigado. Fiquemos de pé, vamos acolher a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Já saudamos Nossa Senhora, mas queremos também agora saudar todos os pais, com uma grande salva de palmas. Parabéns a você, papai.